doutor Adriano Mesomo, tá? Especialista aí com bastante experiência na área jurídica e tudo, ele vai falar sobre a aplicação da IA em sistemas jurídicos, tá? Doutor Adriano, o microfone é seu. Professor Marcos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Um especial abraço para o professor Geraldo Bonorino Chechel, se encontra na plateia, duas figuras que eu conheço já há muitas décadas. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos falar um pouco acerca de alguns temas que são extremamente relevantes para o direito, principalmente em função do ingresso da tecnologia nesse ramo de conhecimento tão tradicional como fundamental para a existência de grupamentos humanos como sociedade organizada. É no direito, ao menos em tese, que nós encontramos a solução para os conflitos que se estabelecem entre nós, sejam os conflitos individuais ou os conflitos intersubjetivos. Pois bem, eu vou apresentar primeiramente para vocês o nosso ambiente de operações, ou seja, como está estruturada, ou pelo menos os grandes números relativos ao Poder Judiciário, para que vocês possam entender como se correlaciona a tecnologia e o universo jurídico. Primeiramente, tenham em mente que nem sempre a composição dos conflitos, e mais do que isso, na maior parte da história da humanidade, a composição dos conflitos foi realizada, foi efetivada por meio de um órgão, de um poder específico. Pelo contrário, do ponto de vista histórico, esse modelo existente entre nós é extremamente recente. Ele remonta basicamente ao período subsequente à Revolução Francesa. Por quê? Porque com a Revolução, a nova ordem que se institui em substituição ao antigo regime percebe nas antigas estruturas de distribuição de justiça uma ameaça ao poder que então se consolidava. Até então, a distribuição da justiça era realizada, em grande parte, pelas corporações de ofício. Ou seja, sempre que havia uma disputa, as partes envolvidas identificavam alguma corporação de ofício que gozasse de credibilidade no meio social e endereçavam a sua disputa a essa corporação. A tese do sociólogo Max Weber, por exemplo, tem essa matéria por objeto. Isso, na nova ordem, representa uma ameaça e o Estado toma a si o poder de composição de conflitos. Então, se no passado nós tínhamos uma estrutura descentralizada de administração da justiça, nós passamos a ter uma estrutura absolutamente hierarquizada, centralizada, verticalizada para a distribuição da justiça. Ou seja, o novo regime, a nova ordem, retira da sociedade a organicidade na distribuição da justiça e passa a exercer o monopólio sobre tal distribuição, dentro de um projeto de nova ordem social. Pois bem, esse mecanismo que se institui após a Revolução Francesa e se espraia pelas franjas do sistema, por toda a Europa e América, influenciando inclusive a Ásia, é essencialmente uma solução analógica para um mundo analógico. No entanto,
esse mundo analógico, ele gradativamente e mais recentemente, muito rapidamente, deixa de existir e, dada a complexidade de sociedades digitais, nós temos que esse sistema concebido para uma sociedade que não mais existe, a sociedade pós-revolucionária, entra em crise. Então, nós temos, de um lado, um sistema que nasce para atendimento de necessidades muito específicas daquelas sociedades de então, sendo empregado na atualidade, nas suas grandes linhas, para a solução de conflitos em sociedades informacionais. Ora, obviamente, isso gera problemas de gestão da justiça, de distribuição da justiça, pois esse sistema estruturado naquelas bases, ele não consegue dar resposta pronta e rápida às demandas que se estabelecem. Isso se reflete, por exemplo, em índices de morosidade da justiça, o que, obviamente, gera tensionamento social. Ora, uma das funções do direito é a pacificação social. A partir do momento em que o aparato jurisdicional ele demanda um tempo relativamente grande para a entrega de respostas à sociedade, naturalmente, isso gera um certo nível de desgaste social, principalmente em uma sociedade digital na qual as questões, os enfrentamentos ocorrem 24/7, online, real time. Pois bem, feita essa breve digressão, passemos aos números dessa estrutura. Onde é que nós temos? Qual o nosso panorama? Esse é o DataJude. Vocês podem acessá-lo. O acesso é público. E lá vocês encontrarão todos os números consolidados acerca do Poder Judiciário no Brasil. Aqui, nós temos a base de 31/7, a mais recente disponível. O que nós vemos aqui? Nós temos como processos pendentes no Brasil, na Justiça Federal e Estadual, em todos os seus graus, hoje 76.642.628 processos. Ou seja, um volume extremamente significativo. Se nós considerarmos que o Brasil possui hoje uma população economicamente ativa de aproximadamente 101 milhões de pessoas, vocês têm um número extremamente relevante. Aqui, no canto direito, vocês têm entradas apenas em 2025, 23 milhões de processos, julgados 25, saídas 26, ou seja, os baixados. Graças a um grande esforço do judiciário e reformas que foram implementadas nos últimos anos, tem-se conseguido reduzir o acervo de processos no judiciário. Essa é a série histórica. Vejam que nós começamos em 2020 com um estoque de 81 milhões de processos, no canto superior esquerdo. Chegamos entre 23 a 24 ao nosso pico histórico, 85 milhões de processos. De lá para cá, nós conseguimos reduzir o volume e hoje nos encontramos no nível de 76 milhões de processos. Ou seja, houve evolução quantitativa? Sim, houve evolução quantitativa. No entanto, essa evolução
não é por si suficiente para a resolução do problema de gestão de processos. Aqui nós temos aquilo que nós denominamos de congestionamento, ou seja, aquilo que nós não conseguimos gerir dentro de um mesmo exercício dando saída, ou seja, em 2021 o nosso congestionamento era de 75, hoje de 61,70%, ou seja, o congestionamento vem diminuindo, mas permanece elevado, em grande parte por conta daquela estrutura de solução de litígios e distribuição de justiça que nós herdamos do período pós-revolucionário. Bom, aqui nós já passamos a um número problemático, que é a série histórica de tempo médio. Ou seja, percebam que lá em 2021, nós tínhamos um tempo médio de 649 dias para o primeiro julgamento. 649 dias para o primeiro julgamento. E esse tempo médio vem crescendo. E vejam que ele cresce de forma sistemática e consistente, atingindo agora, em meados de 2025, 902 dias. Ou seja, há uma tendência consistente de expansão do prazo para julgamentos no judiciário, nos 3 níveis. Essa é a média da Justiça Federal, da Justiça Estadual, tanto em segundo grau, primeiro grau e tribunais superiores em Brasília. Pois bem, se nós expandirmos aquele número, nós temos esses dados para 31 de dezembro de 2024. Tempo geral médio, 2 anos e 6 meses. Execuções fiscais, 7 anos e 7 meses. Aqui embaixo, tempo médio de execuções fiscais, 6 anos e 9 meses. E os últimos 2 blocos, tempo médio do processo de conhecimento, ou seja, de forma muito sintética, o período que se leva para dar ganho de causa a uma ou outra parte, e o tempo médio da execução daquele ganho de causa, totalizando então aqueles 7 anos. Bom, despesa total. A despesa total do Poder Judiciário atingiu em 2024 o seu recorde histórico. Em 2024, o Poder Judiciário consumiu do pagador de impostos 146 bilhões de reais, um número extremamente significativo. É um número que equivale aproximadamente àquilo que o país despende, por exemplo, com a Bolsa Família. Então, para um país emergente ou em desenvolvimento, como o Brasil, como o queiram, é um número bastante relevante e que deve ser analisado com lupa. Caso vocês se interessem, esse estudo, alguns dados desse estudo, estão no Anuário Justiça em Números, que é divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse dado foi extraído do Justiça em Números, divulgado na terça-feira passada, anteontem. Ou seja, é a melhor informação disponível. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Primeiramente, no círculo azul, nós temos uma despesa de 130 bilhões de reais, 130 bilhões de reais com pessoal, o que representa basicamente 90% da despesa total. No círculo laranja, nós temos outras despesas de capital, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção para esse número que se encontra abaixo do círculo laranja. Ou seja, em uma despesa total de 146 bilhões, nós temos em informática
4 bilhões e 500 milhões de reais. Isoladamente, o número pode parecer grande, mas é importante que vocês saibam que esses 4 bilhões e 500 milhões de reais, além, digamos, de representarem uma cifra, entre aspas, pequena face ao gasto total, ela está rateada, dividida entre os 92 tribunais do Brasil. 92 tribunais do Brasil. Ou seja, quando nós fazemos o cálculo de gasto por tribunal, nós percebemos que o investimento em informática não é significativo, apesar dos esforços de gestão. Pois bem, aqui nós temos a demonstração do total de receitas, ou seja, o volume de recursos recuperados para os entes federados, pois não? Se puder voltar no slide, você falou que o custo total de informática é 4 bilhões e meio. Sim. Se você dividir por 100 tribunais, dá 4 milhões e meio por tribunal. É pouco isso. 4 milhões e meio por tribunal de em gasto de informática. Isso é pouco? Eu não sei. Considerando, digamos, a demanda que existe, é pouco porque você inclui aí todo o setor de informática, equipamentos. Mas é anual isso, né? Sim, anual. Um tribunal gasta 4 milhões e meio? Não. O volume de gastos em informática no Brasil inteiro para os 92 tribunais é de 4 bilhões e 500... Bilhões. 4 bilhões, exatamente. Então, se eu dividir por 100, arredondando, dá 4 milhões e meio por tribunal. 48. Hã? A 48 milhões por tribunal, é pior. Dividido por um ano. Sim, 48 milhões de reais por um ano. em informática. Por um ano. Mas veja, esse número não é linear, porque nós temos um tribunal gigantesco como o Rio de Janeiro, um tribunal gigantesco como São Paulo, Belo Horizonte, que terão um gasto muito maior que os gastos dos demais tribunais. Então, o que nós temos? Nós temos essa estrutura de gastos. Aqui nós temos as receitas geradas através dos tribunais para os entes federados, arrecadação própria, custas, taxas. E nós temos abaixo, no gráfico de barras, o quê? 65% em 2009 e 54% em 2024. Ou seja, basicamente hoje, o sistema gera 54% do que custa. Esses dados, como eu disse para vocês, foram extraídos do Justiça em Números, divulgado pelo CNJ na terça-feira. É a edição 2025 que vocês podem obter diretamente no site do CNJ. Pois bem, aqui nós temos um outro gráfico interessante que apresenta o quê? A evolução do gasto, as despesas com informática. Eles classificam como despesas porque é uma rubrica contábil, né? Mas na verdade seria investimento em informática, por isso é cada vez mais fundamental para que a gente possa evoluir na gestão dessa questão. Então você sai de um número bastante pequeno em 2009, vejam a linha azul, para os 4,5 de hoje. Ou seja, é um orçamento apertado? Sim, um orçamento apertado. Mas, de qualquer forma, representa uma evolução, o que reflete a preocupação do Poder Judiciário no desenvolvimento de ferramentas de informática, TI, para a administração desse estoque, desse acervo de processos que nós possuímos. Pois bem, resultado disso, nós temos a Justiça do Brasil
consumindo, isso é ano base 2023, 31 de dezembro de 2023, o resultado 2025 fica aproximadamente nesses patamares, o que realmente é um problema, principalmente quando nós fazemos a comparação relativa. Vejam só, gastos do Brasil com tribunais de justiça é mais de 4 vezes a média internacional. Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui nós temos, então, um gráfico de barras elaborado pela própria Secretaria do Tribunal, da Secretaria do Tesouro Nacional, apresentando esse quadro. Vejam que nós somos superados em gastos relativamente ao PIB apenas por El Salvador. Nós temos aqui nações desenvolvidas, nações emergentes, Tailândia, Armênia, temos Japão, temos África do Sul. Em suma, o Tesouro Nacional se ocupou de realizar um levantamento bastante extenso para a apresentação desse quadro. Pois bem, aqui nós temos um outro dado relevante. O Brasil tem um gasto... Opa, desculpem. Opa. Aqui. Percebam, economias avançadas, 0,3 do PIB. Economias emergentes, talvez a melhor régua de comparação para o Brasil, 0,5. Média dos países selecionados, 0,3. Então, fica cada vez mais difícil você resolver os problemas do judiciário, da administração da justiça e da gestão desse acervo de processos mediante aumento de investimento no poder judiciário, pois quando nós fazemos o comparativo a nível mundial, ele não nos é favorável. Aqui, um outro estudo bastante interessante, que é mantido pelo Banco Mundial, que é o World Justice Project. No canto superior direito, vocês vão encontrar ali a régua de referência. O amarelo representa países com uma aderência ao império da lei, talvez intermediária, não o melhor ou mais recomendável das estruturas, e quanto mais avermelhado o tom, menor aderência ao império da lei. Então, o que vocês percebem? América do Norte, excluindo o México, Europa, Austrália, com uma alta aderência ao império da lei. E outros países com uma aderência, digamos, não tão elevada. Em vermelho vocês têm a Venezuela. E o que isso significa? Vejam, nós temos um estoque de processos elevado, um acervo de processos elevado. Nós temos um investimento relativo ao PIB bastante significativo quando comparado com o parâmetro internacional, mas mesmo assim, segundo o projeto, que é utilizado como referência, uma baixa aderência ao império da lei, ao rule of law. Aqui nós temos, então, a posição do Brasil, que é o 80º entre os 142 países analisados. Bom, vamos falar um pouco de regulamentação. A inteligência artificial, a tecnologia, tem ingressado no Poder Judiciário num ritmo bastante acelerado. Obviamente, não apenas em função desse recorte, em função do avanço da inteligência artificial e da tecnologia, nós temos o surgimento de regulamentações mundo afora.
E aqui nós vamos encontrar um conflito de ideias, de concepções regulatórias. Tem mais uns 15 minutinhos. 15 minutinhos? Ok. Vamos lá. A solução do governo para um problema é geralmente pior que o problema. Muitas vezes nós adotamos o quê? Uma regulamentação pesada, e essa regulamentação pesada inibe o desenvolvimento de um setor, de um segmento. Pois não? Quando não é regulamentação, é taxação. O governo aí, digamos, em função do que você falou, me lembro daquela frase célebre do Ronald Reagan, né? Se algo se move, taxe. Se continua se movendo, regule. Se para de se mover, incentive, subsidie. Vamos lá. Nós temos já as Nações Unidas criando o painel que vai estabelecer parâmetros a serem adotados, sugestões a serem adotadas em outros países. Via de regra, os painéis da ONU acabam criando regulamentações pesadas. Regulamentações pesadas produzem uma inibição de investimento, e a inibição de investimento usualmente gera efeitos deletérios sobre a base de agentes econômicos que acabam optando por não operar naquelas áreas ou operar de forma mais restrita ou reduzida. A União Europeia, ela cria uma regulamentação bastante pesada, bastante estrita, como é a tradição da Europa continental em matéria de regulamentação. E essa regulamentação pesada, ou seja, a mão pesada do Estado, acaba por inibir o surgimento, a consolidação, a cristalização de um ecossistema favorável ao investimento em tecnologia ou outros setores objeto da regulamentação. Esse conflito é expressado dessa forma: uma regulamentação ou uma disciplina mais branda nos Estados Unidos em conflito com uma disciplina pesada na Europa. Via de regra, em se tratando de ecossistema, especialmente no campo do desenvolvimento e tecnologia, nós temos os Estados Unidos se sagrando vencedor. No Brasil, já inspirados no modelo europeu, existe em curso, vocês podem acompanhar isso no site da Câmara Federal, o projeto de lei 2338/2023, que é a base dessa estrutura, e certamente sairá da Câmara, sairá do Congresso, uma estrutura bastante pesada em termos de regulamentação, e é possível antever que isso inibirá o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, se entende como regulamentação boa a regulamentação pesada. Se entende que a boa regulamentação ela deve conter a mão pesada do Estado. Por quê? Porque, essencialmente, nós seguimos a tradição, não só jurídica, mas também regulatória, da Europa continental. E é uma tradição de intervenção nos domínios econômicos e restrição à liberdade do empreendedor. Não só a liberdade do empreendedor, mas a liberdade do indivíduo. Pois bem, nós já temos aqui no Conselho Nacional de Justiça a autorização para decisões escritas por inteligência artificial e esperamos revisadas por juízes. Ou seja, a inteligência artificial ela já está ingressando no âmbito do judiciário, porque, face aos números apresentados, não há como lidar com aquele acervo de processos sem o apelo a recursos tecnológicos dessa natureza. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada no YouTube, nesse
pequeno documentário, por que a economia da Europa falhou em dominar a tecnologia. São 10 minutos, valem a pena, pois eles estabelecem uma comparação entre o modelo regulatório para a tecnologia na Europa versus Estados Unidos, mostrando as diferenças do ambiente, dos ecossistemas, e por que o ecossistema dos Estados Unidos triunfa face ao ecossistema europeu. Daí porque nós não temos gigantes tecnológicos na Europa, tal qual encontramos nos Estados Unidos, que apresenta um ecossistema muito mais propício à emergência dessas tecnologias. O Marcos me disse que nós estaríamos aqui com pessoas envolvidas no desenvolvimento de startups. Então, no campo jurídico, eu trouxe para vocês aqui, apenas exemplificativamente, algumas possibilidades e oportunidades, né? O CNJ, ele promove anualmente concursos, inclusive o concurso de inovação. Se vocês criarem uma vertical que seja interessante ao judiciário para a gestão desse acervo de processos, dinamização, vocês podem procurar esse concurso e submeter a ideia, pois é uma bela plataforma para divulgação. Inclusive, a adoção dessas inovações tem possibilitado a redução do acervo, do estoque de processos no Brasil, pois o CNJ está trabalhando intensamente essa questão. Pesquisa aponta que o uso da AI é tendência consolidada no judiciário. Sim, é uma tendência consolidada, cada vez mais nós encontramos isso. É claro que existem uma série de problemas, como vocês viram na matéria anterior, a dúvida relativamente a quem efetivamente efetuará o julgamento. Sempre surge o questionamento, seremos julgados por robôs? Em alguns outros países isso já é realidade, o julgamento por robôs. Aqui no campo da advocacia, vejam que número interessante, nós temos hoje no Brasil, esse número também é de terça-feira, 1.462.930 advogados regularmente inscritos na OAB, ou seja, no setor privado, claro que aqui nós temos advogados empregados no setor público, mas digamos, nós temos um universo consumidor de soluções jurídicas bastante relevante. Hoje nós temos a maior população de advogados no mundo. Não somos ultrapassados apenas pela Índia, mas a diferença de população, Índia-Brasil, é bastante significativa, né? Então temos a maior população de advogados, o que significa tomadores de produtos e serviços de tecnologia para a gestão do lado privado dos problemas que surgem. Inteligência artificial redefine a rotina jurídica no Brasil? Sim, é verdade. E essa notícia recente do Financial Times é muito interessante. Cada vez mais escritórios de advocacia têm contratado cientistas de dados para operarem internamente. Ou seja, está sendo alterada a dinâmica de funcionamento e gestão dos escritórios de advocacia. Ou seja, passa-se a ter um núcleo de inteligência e esse núcleo de inteligência, por sua vez, abastece os advogados. Imaginem cientistas de dados operando na centralidade e os advogados absorvendo as informações e realizando demandas. Essa é a nova estrutura que vem se consolidando nos escritórios de advocacia. Mal comparando, é como se nós tivéssemos uma Lawtech dentro do escritório de advocacia, uma Lawtech embarcada no escritório de advocacia. Aqui, como nem tudo são flores, as ameaças, né? Essa adoção massiva de tecnologia gera problemas, principalmente pela novidade que se estabelece, as rupturas de cultura
que acabam afastando alguns advogados, ou muitos advogados, dessas ferramentas. Eventualmente, uma outra vertical, ferramentas passíveis de operação de forma mais simplificada para essa categoria de advogados. Mas aqui nós temos N verticais, eu não vou me deter a nenhuma delas, mas é uma realidade. Hoje você tem a categoria, ou digamos uma parcela da categoria, com receio desses avanços, como ocorreu com o ingresso de outras tecnologias desde os anos 90 no setor jurídico. Bom, uma outra vertical interessante é a exploração do mercado de legal techs e fintechs. Por quê? Porque nessa transversal legal techs, fintechs, você encontra a possibilidade de união, de interseção entre o jurídico e o mercado de capitais e o mercado financeiro. Por exemplo, no judiciário, naquele estoque de 76 milhões de processos, nós temos quase que um PIB brasileiro sendo discutido. Algumas especulações falam em mais de um PIB sendo discutido. Ou seja, é capital que pode ser monetizado via tokenização, por exemplo, criação de derivativos sobre processos. Isso já é uma realidade. Aqui, já me encaminhando para o final, nós temos, vocês têm acesso no site do Planalto, é a complementar 182, que estabelece o marco das startups, fixando uma série de vantagens. Inclusive, há um projeto em curso aumentando para 50 milhões de reais o teto para a manutenção desses benefícios, 50 milhões de reais de faturamento anual. Pois bem, meus amigos, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, cabe a vocês, engenheiros, a criação desse novo mundo. Agradeço ao professor Marcos a oportunidade e me coloco à disposição para dúvidas ou questionamentos.